Olá, meus amigos, saudações santistas, mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje nós vamos falar muito sobre os bastidores do Santos Futebol Clube. O que está acontecendo com esse monte de reclamação dos jogadores aí e o treinador Pedro Caixinha? Vamos falar também sobre o retorno de Gil ao elenco principal do Santos Futebol Clube. Vamos falar também sobre Santos e Velo Clube, um jogo que o Santos esteve muito abaixo do que se espera do Santos Futebol Clube, mas por outro lado, sabemos que o Pedro Caixinha está fazendo testes e colocando todos os jogadores em campo e a gente precisa definir o elenco, né? E o jogador e o treinador, como chegou tardiamente, está fazendo isso, infelizmente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Mas a gente vai falar de tudo isso logo após esse pedido que eu tenho para fazer para você. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acione o sininho, deixe o seu comentário para que a gente possa ter um norte para onde seguir esse trabalho nosso aqui na internet, trazendo sempre informações claras, sinceras e sem rolo, né, direto ao assunto sobre o maior alvinegro do mundo, que é o Santos Futebol Clube. Quando você se inscreve no canal, acione o sininho, deixa seu like, mais santistas como eu e você têm acesso a esse conteúdo, tá bom? Então vamos dar início a esse vídeo de hoje falando do jogo entre Santos e Velo Clube. O Santos entrou nessa partida com muitas alterações, né? O Pedro Caixinha fez a opção de entrar com vários meninos da base. Eu até achei interessante ele dar oportunidade para esses jogadores, até para ficar claro lá na frente, quando o treinador Pedro Caixinha apresentar uma lista de dispensa, o torcedor poder entender realmente por que esse jogador foi dispensado. Falou, não, realmente ele teve oportunidades, a gente viu ao longo desses 3, 4 jogos aí que o Pedro Caixinha está à frente do Santos Futebol Clube, ele vem dando espaço para todos os jogadores da base, os excluídos, apenas um jogador que está muito fora, né? Mas já não é desse treinador. Se você pegar o Carille também foi assim. O Yusuf ainda não teve oportunidade, me parece que não vai ter, já foi colocado numa lista de dispensa e deve ser dispensado do clube mesmo sem ter oportunidade nenhuma, porque está muito abaixo. Essas são as informações, infelizmente, que chegam. A gente torce muito pelo Yusufa, mas as informações que chegam não são boas. E não é só do treinador, não. É de gente muito próxima do jogador. Eu tenho muitos amigos dentro do Santos e as informações que chegam é que realmente o jogador é muito abaixo do que se espera para jogar no maior alvinegro do mundo. Então, nesse jogo, o Santos foi até superior ao Velo, quando se trata de primeiro tempo. Teve até oportunidade de marcar e, quem sabe, até ganhar o jogo. Mas o time, quando voltou do segundo tempo, voltou com uma alteração só. No meu ponto de vista, o Caixinha tinha que ter melhorado bem o time no segundo tempo, né? Só entrou com uma alteração, colocou o Guilherme no lugar do Patrick e isso não surtiu efeito. O Santos acabou tomando um gol, depois tomou outro e no finalzinho, com o Léo Godoy, acabou fazendo aquele gol de honra, né? Os 2-1, que foi o resultado final do jogo. Então, o Santos hoje, o que a gente tem para resumir, né, para sintetizar o Santos Futebol Clube dessas 4 partidas, quem está em campo é o time da Série B. É um time da Série B. Todos os jogadores que estão disputando as partidas pelo Santos Futebol Clube são jogadores que estavam na Série B e agora estão disputando a Série A. O buraco é mais embaixo. E dificilmente um time de Série B vai ganhar de um time de Série A. Esse time que jogou contra o Velo, se a gente fosse com esse time até o final, a gente certamente seria rebaixado de novo, só que agora no Paulista, porque realmente o time é muito ruim. Eu disse aqui que o Santos está trocando o pneu do carro com o carro em movimento, e é isso que está acontecendo. Infelizmente a diretoria errou, demorou muito para contratar o treinador, quando na verdade o treinador era o Quinteiros, não era para o Caixinha estar aí. O treinador que chegaria era o Quinteiros, mas por uma série de erros da diretoria santista, né? O Galo errou, acabaram anunciando o nome do treinador, colocando o treinador numa sinuca de bico lá na Argentina, acabou prejudicando o Santos e o treinador. Tanto isso é verdade que o treinador está no Brasil, ele não ia ficar lá no Vélez, ele viria para o Santos Futebol Clube, mas o Santos quebrou o acordo que era não divulgar o nome do treinador enquanto o treinador estivesse disputando as finais. O
O Galo, né, ex-coordenador de futebol do Santos, se precipitou e acabou colocando tudo isso a perder e atrapalhou o time da Vila Belmiro, que teve que correr às pressas atrás do técnico Caixinha, que estava desempregado aí há muito tempo, podia ter chego muito antes. Então a pré-temporada do Santos está sendo feita dentro do Campeonato Paulista. E no meu ponto de vista, o Campeonato Paulista seria a competição que o Santos teria muito mais chance de vencer. Acho que vai ser difícil na Copa do Brasil e difícil o Campeonato Brasileiro, porque tem muitas forças envolvidas nessas duas competições. No Campeonato Paulista, talvez o Santos pudesse dar uma beliscada, até porque no último ano foi vice-campeão paulista, perdendo para o Palmeiras naquela jogada infeliz do Felipe Jonathan. Então é isso, o Santos Futebol Clube está se reformulando, precisa de um pouquinho de tempo, um pouco de paciência do torcedor mesmo. Muitos desses jogadores que aí estão não vão ficar, não são jogadores para disputar a Série A, e o Caixinha deve apresentar uma nova lista de dispensa nos próximos dias, e vão chegar vários jogadores. E com a chegada desses jogadores, o Santos vai começar a ter um time interessante, um time diferente, para poder se manter na primeira divisão e o ano que vem fazer um trabalho diferenciado. O erro, no meu ponto de vista, não é do técnico Caixinha que está testando todo mundo, não. Até porque ele precisa saber quem é quem. Como é que eu vou saber quem é o jogador? Como é que o jogador disputa uma competição se eu acabei de chegar e a competição já está em andamento e eu ainda não vi esses jogadores em campo? Então o que o Caixinha está fazendo é justamente isso, dando minutagem para esses jogadores, para que ele possa ter um embasamento para quando apresentar para a direção do clube uma lista de dispensa, essa lista ser indiscutível, que eu acho que vai acontecer. Vários nomes como Lucas Braga, Rainer, Wendel Silva, Yusufa, Patrick, esses jogadores não vão ficar no Santos, vocês podem aguardar, não vão ficar, deve sair nessa próxima lista de dispensa feita pelo técnico Pedro Caixinha. Vamos falar também do Gil. Eu tinha falado no programa Baixada Esporte que o Gil era o melhor zagueiro que a gente tinha e eu não achava justo ter renovado o contrato do cara, pagar 650 mil para um jogador e deixá-lo na reserva ou muito menos tirá-lo do time. Que o Pedro Caixinha tinha feito isso, né? Tinha escanteado o Gil e eu disse que isso era reversível e que o presidente, a diretoria, o CEO deveriam conversar com o Gil e com o Pedro Caixinha para tentar resolver essa situação. Você não pode ficar pagando 650 mil reais para um jogador do quilate do Gil, que ajudou muito a gente na segunda divisão e pode ajudar, no meu ponto de vista, no elenco. Não estou dizendo que ele deve ser titular, mas para compor elenco, será que o Gil não serve? Eu acho que sim, é um contrato de 1 ano, dá para utilizar o jogador, é um ativo do clube. Então, o Pedro Caixinha também entendeu isso, voltou atrás e vai dar uma nova oportunidade para o Gil para que ele possa pelo menos disputar a posição com os zagueiros atuais do Santos Futebol Clube. Isso é importante porque ele é um ativo do clube e deve ser tratado de forma que não prejudique o clube também. Então, o Pedro Caixinha, no meu ponto de vista, acerta quando reintegra o Gil ao elenco principal do Santos Futebol Clube. E quem mais eu tenho para falar aqui? Caixinha, escalação, Patrick deve sair mesmo. E outra coisa que aconteceu também essa semana importante que a gente pode falar é a chegada desses jogadores, né? O Barreal deve chegar dentro de uns 15 dias, foi submetido a uma cirurgia, logo deve estar à disposição do Santos Futebol Clube. O Eliaxson, também o jogador, vai chegar no Santos, né? Foi contratado. O Gabriel Veron também essa semana está sendo aguardado no CT Repelé para fazer os exames, deve ajudar também o Gabriel Veron. O Neymar, né, que é o assunto que todo mundo está falando, é um desespero, assim, o pessoal está muito empolgado com a chegada do Neymar, deve ser oficializado até o final dessa semana, as coisas estão andando, é um pouco mais complicada a situação do Neymar, mas o Neymar realmente vai chegar no time do Santos e junto com ele deve chegar algumas outras contratações. Uma outra contratação que acabou sendo o efeito Neymar, acabou, assim, o pessoal tinha dado como encerradas as negociações, o Zé Rafael, é a 4ª tentativa pelo Zé Rafael. O Zé Rafael não queria vir para o Santos, fez de tudo para ficar lá na academia,
mesmo sendo reserva, ele fez de tudo para ficar lá, mas com a chegada do Neymar agora, o jogador aceitou vir para o Santos, e o Santos está negociando com a Leila a contratação desse jogador. Zé Rafael não chega por empréstimo, como viria no começo, chega com uma venda em definitivo. A Leila também deu um passo para trás, porque ela falou que os jogadores do Palmeiras seriam todos vendidos à vista e em dinheiro, não queria negociar nenhum tipo de negociação, mas abriu uma exceção para o Santos e vai vender o Zé Rafael para o Santos de forma parcelada. Dessa forma, o maior alvinegro do mundo se viu na condição de comprar o jogador. Então, ele vai chegar para um contrato de 3 temporadas, em definitivo, e o que mais atraiu o Zé Rafael agora nessa última investida da equipe santista foi o fato de poder jogar ao lado de um dos melhores jogadores do mundo, que é o Neymar. Isso já começou, o efeito Neymar já começou a surtir, né? Começou a surtir o efeito, a chegada do Neymar. O número de torcedor não para de aumentar. Eu acho que isso vai ser muito bom para o Santos Futebol Clube. O Neymar também vai chegar ao Santos Futebol Clube, diferentemente do que falam, que ele vai chegar por empréstimo de 6 meses. É uma situação mais longa para a gente explicar aqui, mas não é. Ele vai chegar em definitivo, e isso aí eu vou explicar depois num vídeo falando só do Neymar, tá bom? Mas o Neymar chega para ajudar o Santos Futebol Clube a voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, né? Colocar o Santos de novo no rumo das conquistas. Junto com o Neymar chega todo o seu staff, o pai dele, que conhece muitos também, que tem muito acesso a muitos jogadores, e provavelmente depois desse Campeonato Paulista, né, porque o Campeonato Paulista vai ser mesmo um laboratório. Esquece ganhar o Campeonato Paulista. Acho que o Santos não ganha o Paulista mais não. No começo eu achava que o Santos, com esses jogadores, se já tivesse todo mundo jogando, podia até chegar, mas como o Santos ainda está fazendo laboratório, ainda está dispensando os jogadores, arrumando a cozinha para a chegada dos novos contratados, eu acredito que isso vai acabar prejudicando o Santos no final. O Santos não deve ser rebaixado no Paulista, não corre esse risco, mas corre o risco de não estar nas partidas finais desse campeonato, por conta da situação que a diretoria acabou deixando o treinador e também os jogadores, né? A falta de planejamento atrapalhou muito o time da vila mais famosa do mundo, tá bom, gente? Então é isso, gente, a conversa desse vídeo era essa. Espero que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, curtir esse vídeo e, acima de tudo, deixar o seu comentário, que o seu comentário serve de baliza para o nosso trabalho aqui, tá bom? Sempre que tiver boas informações a respeito do Santos Futebol Clube, trago aqui de forma direta e honesta, para que o torcedor santista possa ficar muito bem informado sobre o maior alvinegro do mundo, tá bom? Beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Grande abraço. Saudações santistas.